Durante as cruzadas, quando o sangue e a fé se misturavam no campo de batalha, existia uma ordem que não marchava com espadas, mas com o silêncio. Eles não rezavam pelos mortos, rezavam com os mortos. E quando Roma tentou silenciá-los, o eco respondeu. Não me lembro da última vez que ouvi meu nome em voz humana. Aqui, sob a pedra úmida do mosteiro, a gente deixa de se chamar como os vivos esperam e aprende a responder como respondem os túmulos, com silêncio. Se você encontrou estas páginas, não as leia como histórias. Sinta-lhes o pulso. Elas ainda batem, ainda ardem com o eco de vozes que Roma tentou esquecer. Fui recebido quando o inverno quebrava os galhos como ossos finos. Tinha 16 anos, as mãos cheias de terra e medo, e uma promessa presa na garganta: jamais falar do ofício. Assim chamávamos nossa obediência, o ofício. Não rezávamos pelos mortos como os outros, rezávamos com eles. Nos ensinavam a ouvir o que a gente decente não deve ouvir. A respiração do subsolo, o atrito da lembrança contra a pedra, o fio de uma vida que se recusa a aceitar o corte. Nosso mosteiro não aparecia em nenhum mapa. Chamávamos de Domus Vocis, a casa da voz. Não era uma casa para nós, mas para aquilo que guardávamos. No claustro central, a abóbada estava cortada por fendas antigas como veias. Certa vez, as seguimos à luz de uma vela. Nos levaram até uma porta sem nome. O abade disse: não é uma porta, é um ouvido. E bateu 3 vezes, como se alguém, do outro lado da terra, pudesse abrir. Aprendi os sinais. Uma vela que treme sem vento, uma linha de sal que se umedece sob o sol, uma campainha que soa meia vez, como se outra mão fria completasse o toque. Então descíamos à cripta dos respirantes. Ali não havia cadáveres, apenas pergaminhos. As vozes não se enraizavam nos ossos, mas na tinta. Cada página guardava um nome e um último desejo, arrancado do ar antes que se dissolvesse. Não escrevíamos orações, transcrevíamos insistências. O primeiro morto que me falou chamava-se Martim, um soldado sem terra. Não o soube por visão, mas por peso. O ar ao lado do meu ouvido esquerdo ficou denso, como se alguém encostasse a testa no meu ombro. Não me procure minha mãe, disse. Diga ao rio para não me devolver. Quis gritar, mas o prior segurou minha nuca com 2 dedos, como se sustenta um enfermo para que não se afogue. Respira no ritmo do ausente, murmurou. E eu respirei. Quando abri os olhos, o pergaminho estava escrito. Eu não lembrava de ter movido a pena. Assim era o ofício. Não invocávamos, acolhíamos. Não exigíamos, ouvíamos. E ainda assim, não éramos apenas escribas, também éramos guias. Quando os cruzados partiam para o Oriente, um de nós marchava junto, sem estandarte, coberto por um capuz negro que não refletia luz. Nosso papel não era abençoar a espada, mas a despedida. Levávamos uma sineta sem badalo, que só soava quando alguém cruzava o limiar, e um pequeno espelho enegrecido. Para que o vivo se veja como será visto por Deus, dizia o abade. Roma não nos nomeava. Às vezes nos chamava sem dizer nosso nome, com cartas que falavam de irmãos hábeis no consolo dos aflitos. Outras nos negava. Éramos úteis quando o mundo sangrava, perigosos quando o mundo queria dormir. Aprendi cedo que o perigo não estava em ouvir os mortos, mas no que os vivos estavam dispostos a fazer com o que os mortos diziam. Um rei pediu uma vez que forçássemos seu pai a confessar o paradeiro de um tesouro. O abade respondeu com 3 dias de silêncio. O rei enviou homens com fogo. Naquela noite, ouvi as pedras gritarem. Há coisas que não deveriam ser escritas, mas já não sou guardião, sou apenas resto. A ordem do silêncio não foi fundada por santos
nem por hereges, mas por homens que conheceram a guerra e entenderam que a morte não fecha todas as portas. Chamaram-nos monges guerreiros por causa das espadas penduradas na sala do juramento. Mas as espadas eram para os vivos. Para os mortos, bastavam a vela e a paciência. Às vezes, na hora mais funda da noite, ouvíamos passos no claustro, como se alguém fizesse ronda. Mas ninguém estava lá. O prior dizia: é a regra voltando para casa. Então, colocávamos uma jarra de água junto ao poço central e cobríamos o espelho. Nunca olhe para o ausente quando ele tem sede, dizia a regra. Um noviço desobedeceu. A voz lhe voltou, mas não era a dele. Desde então, quando falava, o fazia com memórias que não eram suas. Se isso lhe soa loucura, bendito seja. A loucura protege. Mas se lhe soa familiar, fuja. Porque o que vou contar agora foi o começo do fim. Tudo começou com uma carta sem selo, trazida por um mensageiro sem sombra, quando o sol se deitava sobre os olivais. O abade a leu e deixou de piscar por um tempo que me pareceu um inverno inteiro. Depois disse: Roma nos pediu algo que não se pede. Foi a única vez que ouvi medo na voz dele. Reuniram-nos na sala do juramento. Sobre a mesa, 2 objetos: a sineta sem badalo e uma manopla de ferro, ainda fresca de sangue. Desta vez não nos chamam para consolar, disse o prior. Nos chamam para interrogar. E os mortos? Os mortos não toleram perguntas. Naquela noite, o vento trouxe cheiro de cera fria e de cavalo suado. Entendi que havíamos cruzado uma fronteira sem retorno. Os mortos estavam prestes a falar conosco, mas não para serem ajudados, para nos advertir. Dizem que quem busca o mosteiro onde servimos nunca o encontrará com mapa nem com bússola. Domus Vocis fica onde o som morre. Só os mudos podem achá-lo. Não se vê desde os caminhos, nem se ouve desde as aldeias. Está escondido entre colinas que repelem o eco e uma floresta que nunca envelhece. Ali, o ar é mais denso, como se a própria terra respirasse devagar. Não éramos muitos. 12 irmãos, um prior e o abade. Cada um havia chegado após perder algo na guerra. Uma mão, uma voz, um filho, a fé. O preço da entrada era o silêncio. A recompensa também. Nossos dias deslizavam iguais e lentos. Vigília, oração, escrita, escuta. Ao amanhecer, o som de uma campainha inaudível marcava o início do ofício. Às vezes, os recém-chegados juravam ouvi-la. Os antigos sabiam que a campainha só tocava quando alguém, vivo ou morto, cruzava os limites do claustro. As celas eram de pedra bruta, úmida, sem janelas. Ainda assim, ao fechar os olhos, cada irmão via uma luz diferente. O irmão Hilário dizia ver uma praia. O irmão Luke, uma biblioteca infinita. Eu via um corredor que nunca terminava. Aprendi que aquilo que chamávamos visão era apenas a forma que a alma escolhe para não esquecer quem é. Nosso abade, Severin, havia sido cruzado antes de ser monge. Trazia no rosto uma cicatriz que o cortava como um relâmpago petrificado. Dizia que a marca não viera de uma espada, mas de um morto. Os caídos me apontaram, disse uma vez, e eu soube que devia escutá-los. Sua autoridade não vinha de Roma, mas do medo que sua serenidade inspirava. Com um só olhar, fazia calar os vivos. E às vezes, os mortos também. Todas as noites, após a última oração, descíamos à cripta. Ali repousavam os manuscritos do alento, rolos escritos numa mistura de latim, árabe e algo que ninguém reconhecia. Líamos-los à luz de lamparinas de óleo e enquanto os lábios murmuravam as sílabas, a temperatura caía. Não era frio, era ausência. Como se a matéria esperasse a próxima palavra para decidir se continuaria existindo. Foi nessas horas que aprendi a diferença entre silêncio e escuta. O silêncio está vazio, a escuta está habitada. Num inverno distante, chegou um visitante inesperado.
um mensageiro do norte, ferido, trajando o hábito de outro mosteiro. Trazia um pergaminho selado com cera negra. O abade o abriu e seu rosto mudou. O Papa nos dissolveu, anunciou sem emoção. Mas o Papa não sabe que existimos. Ninguém perguntou mais nada. Naquela noite, Severin acendeu 12 velas, uma para cada irmão, e as colocou diante da porta da cripta. Se alguma se apagar sem vento, disse, significa que a alma do mensageiro voltou por nós. 2 dias depois, a primeira vela se apagou. Depois, a segunda. E no terceiro dia, ouvimos passos sobre nossas cabeças, embora não houvesse teto que pudesse sustentá-los. O abade nos reuniu no claustro e ordenou: ninguém deve dormir. O que vem até nós não busca repouso, busca resposta. Aquela noite cheirava a ferro e a cinza. Rezei sem voz. Lá fora, a floresta se movia sem vento, como se algo invisível passasse entre as árvores. Então compreendi por que nos chamavam a Ordem do Silêncio. Não porque não falássemos, mas porque éramos o único lugar onde os mortos podiam fazê-lo. Chamavam-nos a Ordem do Silêncio, mas poucos compreendiam o que significava guardar silêncio de verdade. Não era calar-se, era entregar a voz. Na nossa ordem, a voz era um dom emprestado. E quando o noviço cruzava os portões do claustro, precisava decidir. Conservaria a voz para os vivos ou a ofereceria aos mortos. O ritual acontecia à meia-noite, quando o vento parava e a ampulheta marcava a hora em que a alma se desprende do corpo sem perceber. Conduziam-nos até a cripta dos respirantes, uma sala circular sem velas, iluminada apenas por um brilho que parecia vir do chão. No centro repousava uma bacia de ferro cheia d'água, onde o rosto de cada um se refletia como se já estivesse morto. O abade Severin dizia: o silêncio não é vazio, é o eco de todas as vozes que Roma se recusou a ouvir. Então, um por um, colocávamos as mãos sobre o recipiente e pronunciávamos o juramento: que minha palavra sirva de ponte, que meu ouvido escute onde não há som, que minha língua se cale para que outros possam falar. Ao fazermos isso, a água tremia. Alguns choravam sem perceber, outros riam, tomados por um alívio estranho. Eu senti como se alguém respirasse dentro do meu peito, uma respiração que não era minha. Desde aquela noite, nunca mais dormi por completo. Cada vez que fechava os olhos, ouvia murmúrios atravessando meus pensamentos, nomes, preces, advertências. Os antigos diziam que esse era o preço, que os mortos não falavam em voz alta porque suas palavras pesavam demais. Era preciso sustentá-las com calma, como se sustenta uma espada em chamas. Se a mente vacilasse, o espírito do monge podia se enredar na voz alheia. Alguns nunca voltavam por completo. Os olhos permaneciam abertos, mas o olhar ficava do outro lado. Por isso, a cada lua nova, realizávamos a cerimônia do retorno, onde os irmãos repetiam seus nomes em voz baixa para lembrar quem eram. Se alguém esquecia o próprio nome, o abade mandava escrevê-lo num pergaminho e o guardava em sua cela, para o caso de um dia precisar se lembrar. Eu mesmo escrevi o meu 3 vezes, com medo de que, numa noite qualquer, o perdesse em meio a um sussurro. Durante anos, o juramento nos manteve unidos. Os mortos vinham, as almas eram consoladas e os cruzados encontravam descanso. Mas, no inverno distante, uma voz diferente chegou. Não pedia oração, não pedia perdão, pedia vingança. E quando o abade ordenou que a ouvíssemos, todos entendemos que havíamos aberto uma porta, que jamais deveria ter existido. Fomos enviados à frente quando a Guerra Santa já era mais guerra do que santa. As cruzadas se espalhavam como febre, e os homens morrendo mais depressa do que os escribas podiam registrar seus nomes. Roma precisava de sacerdotes, confessores, milagres e silêncios. Foi aí que entramos nós. O abade Severin nos reuniu antes da partida.
carregava sua espada envolta em tecido, como se fosse uma relíquia proibida. Não vamos como soldados, disse. Vamos como ouvintes. Eu sabia o que isso significava. Os mortos falariam em meio à batalha. Viajamos por semanas em estradas lamacentas, guiados por cavaleiros exaustos que nos olhavam com desconfiança. Não vestíamos armaduras nem levávamos estandartes, apenas túnicas negras e sinetas sem badalo penduradas ao pescoço. Cada sineta marcava uma vida que prometêramos acompanhar até o fim. Quando ela soava, era porque um dos nossos havia caído, ou porque uma alma havia decidido ficar. Chegamos a um campo de guerra que cheirava a ferro e medo. Os corpos cobriam a terra como folhas de outono, e o ar, carregado de fumaça, fazia o céu parecer esquecido. Os cruzados nos receberam com olhares vazios. Diziam que o inimigo não dormia, que os mortos se levantavam à noite e arrastavam as armaduras dos caídos. O abade ordenou que montássemos um acampamento à beira do rio, longe das tendas do exército. Traçamos um círculo de pedra e acendemos 12 velas. Não rezamos por vitória, rezamos por silêncio, mas o silêncio não veio. Na primeira noite, enquanto os soldados dormiam, ouvi o estalar da água. Achei que fossem peixes, até ver uma mão emergindo do rio. Uma mão sem carne, coberta de musgo e barro, que segurava uma cruz quebrada. Atrás dela, algo mais subiu. Corpos de homens em armaduras sem brilho, marchando lentamente em nossa direção. O irmão Hilário gritou, mas o abade o conteve com um gesto. Não temam, disse ele. Eles não vieram por nós. E então compreendemos. Os espectros não atacavam. Buscavam consolo. Ajoelhamos enquanto as figuras atravessavam o acampamento. Passavam por entre nós sem nos tocar, murmurando palavras que ninguém compreendia. Um deles parou diante de mim. Seu rosto era um vazio dentro do elmo. Ainda lutamos, disse com uma voz de metal gasto. Diga a eles que já é noite. O abade fechou os olhos e ergueu a sineta muda. Um som leve, como o suspiro de um vidro, preencheu o ar. Os espíritos pararam, olharam para o céu e se dissiparam com a fumaça. Ao amanhecer, os soldados encontraram suas armas cobertas de geada, embora o sol ardente brilhasse no alto. Chamaram aquilo de milagre. Nós sabíamos que não era. Era um aviso. Daquele dia em diante, os cruzados nos temeram mais que ao inimigo. Chamavam-nos de guardiões do limiar, os que falam com os ossos. Mas continuavam a exigir nossa presença em cada batalha. Não por fé, mas por medo do que acontecia quando não íamos. Porque onde não havia monges do silêncio, os mortos não descansavam, e os vivos perdiam a voz. Depois das cruzadas, o abade Severin voltou com os olhos vazios, como se ainda contemplasse algo que os outros não podiam ver. Disse que as vozes haviam crescido, que os mortos falavam todos ao mesmo tempo, clamando para serem ouvidos. E foi então que concebeu o ritual do eco. O eco é a forma como os mortos aprendem a rezar. Disse-nos, mas se ninguém responde, o eco se transforma em fúria. O ritual deveria contê-los, guiá-los de volta ao silêncio. Era simples, em aparência. 12 monges formavam um círculo ao redor de um espelho coberto por um pano negro. No centro, um cântico contínuo mantinha o pulso das vozes. Um a um, os monges pronunciavam os nomes que os mortos lhes haviam confiado. E o eco devolvia o som, mesmo quando ninguém mais falava. O ar ficava tão denso que respirar se tornava esforço. As velas se curvavam para dentro, como se algo as sugasse. Ao terceiro nome, já não se sabia quem falava, se o monge ou o espírito. Participei da primeira cerimônia, quando pronunciei o nome de Martim, o soldado que conhecera anos antes. A sineta invisível soou novamente. E então ouvi sua voz atrás de mim.
você não devia ter escrito o meu nome. Senti o frio subir pelos ossos. O abade segurou meu ombro e sussurrou: não olhe para trás. Mas eu olhei e o vi. Martim estava ali, com o rosto coberto de cinza e os olhos ardendo como brasas úmidas. Tinha as mãos estendidas em direção ao espelho, que agora refletia um cenário impossível. Um campo de batalha coberto de corpos. E entre eles, os monges do silêncio. Mortos, mas de pé. O abade rompeu o círculo e lançou água benta sobre o espelho. O reflexo se desfez como fumaça, mas o som permaneceu. Durante dias, todo o mosteiro ecoou em sussurros. As pedras vibravam, os poços murmuravam nomes. Alguns irmãos começaram a falar dormindo, repetindo frases que não lhes pertenciam. Um deles, o irmão Luke, despertou gritando: eles estão aprendendo, já sabem como nos encontrar. Desde então, cada monge deixava um recipiente com água sob a cama antes de dormir. A água servia para que os mortos se vissem nela e se reconhecessem antes de entrar no corpo errado. Mas nem sempre funcionava. Às vezes, ao amanhecer, a água amanhecia turva e o monge, mudo, o abade insistia em continuar os rituais. Se não falarmos com eles, falarão entre si, dizia. E tinha razão. As vozes já não precisavam de nós para se manifestar. Começaram a ecoar pelos corredores, nas paredes, nas sinetas que ninguém tocava. A Ordem do Silêncio havia criado o seu próprio inferno, um coro que jamais cessava. O abade Severin já não dormia. Sabíamos disso porque sua cela permanecia acesa todas as noites e o fumo das lamparinas escapava pelas frestas do teto como se o mosteiro respirasse sua própria febre. Desde o último ritual do eco, sua voz tornara-se mais profunda, quase metálica. Quando falava, as velas tremiam mesmo sem vento. Dizia que os mortos lhe revelavam segredos, que haviam visto o paraíso e o inferno, e que ambos estavam mais próximos do que imaginávamos. Começou a escrever à noite, em um idioma que ninguém reconhecia. Seus manuscritos eram trancados à chave, mas todos ouvíamos o som das penas rasgando o pergaminho como se não fossem palavras, mas unhas escrevendo do outro lado. O prior, irmão Hilário, implorou que ele cessasse os rituais. Já não somos guias deles, disse. Somos o alimento. Mas o abade o encarou com aqueles olhos que já não pareciam humanos e respondeu: o silêncio não é para nos proteger dos mortos. É para que os mortos não ouçam o nosso medo. Naquela noite, Severin ordenou que as portas do mosteiro fossem seladas. Ninguém mais entraria, nem sairia. O bosque nos cercou como um túmulo vivo, e os ecos começaram a se multiplicar. As vozes já não eram sussurros. Ouviam-se cânticos em latim arcaico, orações invertidas, risadas que se dissolviam ao amanhecer. O irmão Luke foi o primeiro a desaparecer. Sua cela estava intacta, mas na parede havia uma frase escrita com sangue seco: o silêncio tem rosto. O abade reuniu os poucos que restavam e declarou que Luke havia cruzado o limiar. Não soube dizer se ele falava de céu ou inferno, mas o horror verdadeiro veio depois. Certa noite, Severin desceu sozinho à cripta e voltou ao amanhecer com algo envolto num manto. Colocou-o sobre o altar e retirou o tecido. Era um crânio, mas não um qualquer. O crânio de um monge, ainda coberto pelo véu negro de nossa ordem. Ele me falou, disse Severin. Mostrou-me o verdadeiro eco. Agora posso ouvir sem precisar de voz. Tentamos detê-lo, mas as sinetas do mosteiro começaram a soar sozinhas. 1, 2, 3 vezes, cada toque mais grave que o anterior. As pedras vibraram, as portas se fecharam. O abade ergueu a mão e pronunciou o juramento, mas ao contrário, o ar tornou-se sólido, o chão líquido.
e por um instante, juro que a morte respirou entre nós. Foi então que compreendemos. A ordem havia caído. Já não éramos guardiões do silêncio, éramos prisioneiros do eco. As notícias demoraram meses para chegar a Roma, mas quando chegaram, foram suficientes para acender o fogo da suspeita. Camponeses falavam de um mosteiro onde os sinos tocavam sozinhos, de monges que caminhavam entre os mortos, de sombras que rezavam sem boca. A Inquisição ouviu e decidiu ouvir também o silêncio. No inverno de 1231, 3 inquisidores chegaram à floresta. Não traziam escolta. Diziam que a palavra de Deus bastava. Nenhum deles regressou. 2 anos depois, o Vaticano enviou um segundo grupo, dessa vez acompanhados por cruzados veteranos e um bispo. Trouxeram ordens seladas e uma única frase escrita à margem do pergaminho: extinguere vossem, apagar a voz. Vimos-los chegar da torre do campanário e pela primeira vez o abade Severin sorriu. Vieram nos ouvir, disse, e ouvirão. Os inquisidores entraram no mosteiro sem medo. Encontraram os monges reunidos no claustro, ajoelhados de cabeça baixa. O abade avançou, oferecendo seu livro de registros. O bispo o tomou, o abriu e emudeceu. Não havia palavras, apenas marcas, marcas que pareciam gravadas em fogo, que se moviam sob a luz, respirando. Que bruxaria é esta? Gritou um dos inquisidores. O abade respondeu sereno: não são palavras, são as almas que Roma deixou sem nome. Então, os inquisidores ordenaram que o mosteiro fosse queimado. O fogo se espalhou depressa, mas a fumaça não subia ao céu. Ela se enrolava sobre nós, como se o ar se recusasse a levar aquelas chamas ao mundo dos vivos. Enquanto o teto ardia, Severin caminhou entre as chamas. Ajoelhou-se diante do altar, onde havia deixado o crânio envolto no véu negro. Quando o fogo o alcançou, o mosteiro inteiro gemeu. Não como madeira, nem como pedra, mas como uma multidão de vozes gritando lá de dentro. Os soldados fugiram aterrorizados. Dizem que o bispo tentou rezar, mas a língua se colou ao paladar. O fogo o consumiu de pé, de olhos abertos, olhando para o céu, que naquela noite se tornou negro como tinta. Roma declarou o lugar maldito, apagou seu nome de todos os registros. O Papa assinou um decreto selado com ouro e sangue. Nenhum sino soará por eles, nenhuma oração os lembrará. Mas o silêncio tem memória, e todos os anos, no mesmo dia da queima, os aldeões juram ouvir sinos soando sozinhos em algum ponto da floresta. Um coro sem garganta, uma prece que não pede perdão, mas justiça. E eu, que fui o último a sair daquele inferno, sei que Roma não destruiu a ordem do silêncio, apenas a tornou invisível, porque enquanto alguém lembrar seus nomes, as vozes continuarão falando. Acreditei que o fogo poria fim a tudo, ao mosteiro, às vozes, a nós, mas o silêncio não morre com as chamas. Ele se transforma. Quando Roma selou a floresta e mandou erguer cruzes de pedra sobre as ruínas, eu já estava longe. Fugira entre a névoa, levando comigo apenas um objeto, o pequeno espelho escurecido do ritual do eco. Pensei que, ao me afastar, os murmúrios cessariam, mas as vozes não conhecem distância, seguiram-me. No início, eram apenas ecos dispersos. Um amém arrastado pelo vento. Um perdoa-me, confundido com o rumor do rio. Depois vieram os cânticos. Não eram melodias humanas. Eram orações, sem ritmo. Pregações pronunciadas de dentro dos ossos. Quando eu tentava dormir, ouvia-se formando atrás dos meus pensamentos. Às vezes, acordava falando em línguas que não entendia. Uma noite, sonhei com o abade Severin. Estava de pé, envolto em fumaça, segurando o crânio que salvara do fogo. Seus lábios se moviam, mas o que saía deles não era voz.
Era o mesmo cântico que ressoava dentro da minha cabeça. Acordei ensopado em suor, e o espelho ao meu lado vibrava. Sobre sua superfície, palavras se formaram em névoa. O silêncio não terminou, apenas mudou de dono. Desde então compreendi. O eco havia escolhido um novo portador. Eu não era mais monge nem pecador. Era um caminho. As almas perdidas me encontravam onde quer que eu fosse. Em aldeias, em montanhas, em cemitérios esquecidos. E sempre suas vozes terminavam no mesmo coro, como um salmo amaldiçoado que jamais cessava. Recordar é rezar. Rezar é abrir. Cada palavra dita em nome deles lhes devolvia força. E cada vez que alguém tentava esquecê-los, o vento repetia seus nomes até que o medo reacendesse a fé. Assim, a ordem do silêncio sobreviveu, nos lábios dos que ainda acreditam no mistério. Os camponeses passaram a chamar esses murmúrios de os cânticos do além. Dizem que, se os ouves em sonho, acordas com lágrimas nos olhos e cheiro de cera queimada. Dizem também que, se os segues, chegas ao coração da floresta, onde os sinos ainda tocam sob a terra. Tentei não segui-los, mas todos os anos, no dia em que o mosteiro ardeu, os cânticos retornam mais fortes, e quando fecho os olhos, eu os vejo. Os monges ajoelhados, cantando sem boca, o abade à frente, com o crânio entre as mãos, olhando-me fixamente. Às vezes acredito que me chama para continuar sua obra, outras que me implora para calá-lo. Mas o silêncio já não me pertence. Anos se passaram desde o incêndio, mas a floresta não envelhece. Dizem que o tempo evita os lugares onde a morte ainda trabalha. E eu decidi voltar. Não por coragem, nem mesmo por fé. Volto porque as vozes não me deixam em paz. A cada noite as ouço mais perto, como se o vento já não viesse da floresta, mas de dentro de mim. O caminho até Domus Vocis estava irreconhecível. As árvores cresceram tortas, como se fugissem de algo invisível. O solo coberto de cinzas ainda respirava, e no ar flutuava aquele odor inconfundível, cera, fumaça e sal. Cheguei à clareira onde antes existia o claustro. Nada restava, salvo os sinos enferrujados, meio enterrados na terra. Mas, sob eles, ouvi 3 batidas secas. 3. Como quando o abade batia na porta sem nome. Comecei a cavar com as mãos. O chão estava macio, quase úmido. A pouca profundidade, encontrei o que parecia ser a pedra do altar. E debaixo dela, uma abertura. Uma fenda negra que respirava. Acendi uma vela. A chama inclinou-se para baixo. Isso só significava uma coisa. O ar vinha de dentro. Havia vida, ou algo que a imitava. Desci. Os degraus ainda estavam lá, cobertos de musgo e sangue seco. Cada passo ressoava com um eco que não era o meu. Lá embaixo, a cripta permanecia intacta, e no centro, sobre o altar de pedra, repousava o crânio do abade Severin, envolto no véu negro. O espelho escurecido, aquele que carreguei comigo por tantos anos, começou a vibrar em minha mão. As palavras escritas em sua superfície, o silêncio mudou de dono, brilharam. Então ouvi a voz do abade. Voltaste, filho do eco. Não vieste para ouvir, vieste para substituir. As velas se acenderam sozinhas, e atrás de cada chama formou-se uma figura. Os monges, os irmãos perdidos, de pé, me cercando. Seus rostos devorados pela sombra, mas seus lábios se moviam. Não diziam meu nome, devolviam-no, repetiam-no, uma e outra vez, até que já não me pertencesse. Foi então que compreendi. O ritual nunca havia terminado. A ordem do silêncio não fora destruída. Apenas esperava sua nova voz. O crânio do abade começou a tremer. De sua boca saiu um fio de ar. Um suspiro antigo. Aproximei-me sem conseguir resistir. E, quando aquela respiração tocou meu rosto, ouvi clara e terrivelmente calma. Fala por nós.
E então, a escuridão me envolveu. Acordei no chão da cripta. As velas ainda estavam acesas, mas não havia mais sombras. Apenas silêncio. Um silêncio tão denso que doía. Tentei falar, mas minha voz não saiu. O ar se movia dentro de mim, mas não para fora. Era como se as palavras tivessem se recusado a me pertencer. Então compreendi. Eu havia cumprido o juramento. O espelho escurecido repousava diante de mim rachado. E em cada rachadura um rosto. Os rostos de todos que eu conheci. Os monges, os soldados, o abade. E entre eles, um novo, o meu. O eco já não vinha mais do espelho, nem do ar, nem da floresta. Vinha do meu peito. Cada batida do coração era um sussurro. Cada respiração, uma prece. O silêncio encontrara sua morada. E era eu. Saí da cripta antes do amanhecer. A floresta estava calma. Nenhum sino tocou. Mas à distância, entre as árvores, vi luzes, tochas, gente se aproximando, vozes, humanas. Eram peregrinos. Diziam ter sonhado com uma voz que os chamava. Que no sonho, alguém lhes dizia: aqui jaz a verdade que Roma calou. Observei-os se aproximarem, acendendo velas sobre as ruínas. Alguns rezavam, outros choravam. E cada palavra pronunciada, cada oração, fazia o chão vibrar sob meus pés. O eco voltava. Mas dessa vez, não era maldição. Era memória. Afastei-me sem olhar para trás. Sabia que não podia detê-lo. O silêncio havia aprendido a falar. E enquanto existirem lábios, dispostos a pronunciar seu nome, a ordem do silêncio jamais morrerá. Ao cair da noite, ouvi uma última badalada. Não vinha das ruínas, nem do vento. Era o meu coração. E soube então que o eco nunca termina, apenas muda de boca. Epílogo. Encerramento do vídeo. Dizem que, em algum lugar da floresta, os sinos ainda tocam sob a terra. Não chamam para a missa, chamam aqueles que ainda podem ouvir. Se você chegou até aqui, lembre-se. O silêncio também responde quando o chamamos. Inscreva-se no canal para descobrir os segredos esquecidos da Idade Média, antes que o eco volte a falar.